E aqui nos Estados Unidos, o assunto, na verdade, continuou sendo Minneapolis e questões ligadas à violência do ICE, à imigração. No início da semana, mais um americano foi morto por essa agência do governo americano. ICE out! ICE out! ICE out! ICE out! During this operation, an individual approached U.S. Border Patrol agents with a 9mm semi-automatic handgun. Doing a big investigation. I want to see the investigation. I'm going to be watching over it. I want a very honorable and honest investigation. I have to see it myself. Quite a bit. Nothing's ever perfect. Anything can improve that. And what we've been working on is making this operation safer, more efficient by the book. And do you believe that there will be a shift in tone here from the administration after your conversation with the president here on the streets? I'm not so interested in a shift in tone. We just need them out of here, and we need accountability for what's happened. This is not even about immigration. This is about silencing a narrative or a political position that differs from that of a federal administration. We lost both Alex and Renee because they were standing up for the community and they're standing up to protect people against the lawless federal action that is happening in the state of Oregon. This is not border security. This is not law and order. This is chaos. We want masks off, body cameras on. E para conversar com a gente sobre esse cenário em Minneapolis, está aqui o nosso correspondente, o grande Jorge Pontual. Pontual, aqui em Nova York comigo. Pontual, na sua avaliação, houve um recuo do governo Trump? E se houve um recuo, qual o motivo que teria levado Trump a agir dessa forma? Não foi exatamente um recuo, Guga. Boa noite, Guga. Boa noite, Marita. Boa noite a todos. Foi uma troca, né? Ele trocou o Bovino, que era o chefe do ICE lá no local, em Minneapolis, por Tom Homan, que é diretamente ligado à Casa Branca. Então, ele tirou do circuito a Kristi Noem, que é a chefe do Departamento de Segurança Interna, e botou diretamente Tom Homan, que é um homem dele, para tentar melhorar a situação, porque a situação está péssima para o governo Trump, né? Não houve, na prática, nenhuma mudança, porque as forças do ICE continuam ocupando a cidade. São mais de 3 mil homens. Uma cidade que tem menos de 500 mil habitantes e tem 600 policiais, mas tem mais de 3 mil agentes federais. É uma força paramilitar que está agindo fora da lei, que está matando gente na rua, que está sequestrando e deportando imigrantes indiscriminadamente. E a cidade mostrou a capacidade de resistência, de se organizar contra essa força invasora, que é uma coisa muito bonita que está acontecendo lá, que é uma ação coletiva e espontânea. A ideologia deles, em inglês, estão chamando de neighborism, quer dizer, vizinhancismo. Neighbor é vizinho. Amar ao próximo, em inglês, é love thy neighbor, ame o seu vizinho. E é isso que eles estão fazendo. O vizinho, no caso, são os imigrantes. Tem 2 comunidades de imigrantes. Não tem tanto imigrantes quanto em muitas outras cidades americanas, tem pouco. Mas tem 2 comunidades, uma da Somália, que são imigrantes que chegaram nos anos 90, muitos já viraram cidadãos americanos, e outra do Equador, que é mais recente.
E aí a cidade se organizou, os cidadãos americanos se organizaram, as famílias, para proteger os seus vizinhos. Então, eles estão... Os imigrantes não saem de casa, estão com medo de serem presos, então eles não saem de casa. Então, as famílias americanas estão comprando mantimentos, estão fazendo... tudo centralizado em igrejas e escolas. Eles compram mantimentos e entregam na casa das pessoas para elas não terem que sair para comprar comida. Pegam as crianças, levam na escola, trazem de volta. Isso está sendo muito organizado. As pessoas também se organizam para denunciar a presença do ICE. Então, usam apitos para apitar e buzinam toda vez que identificam um carro do ICE ou agentes do ICE na rua, para avisar as pessoas que o ICE está presente. E aconteceu com a Renee Good, no dia 7 de janeiro, e com o Alex Pratt, no dia 23, dessas pessoas que não são ativistas, na verdade, são pessoas comuns que estão participando de uma rede coletiva de apoio aos imigrantes. Eles foram mortos na rua, embora não estivessem fazendo nada que fosse ilegal. Ela estava com o carro atravessado na rua, ele estava documentando com o celular a prisão de uma pessoa que ele tentou ajudar e foi morto com 10 tiros, e ela com 3. Sem terem feito absolutamente nada que fosse agredir, porque esse pessoal, são dezenas de milhares de pessoas, eles estão sendo treinados para não serem violentos, para não agredir, para não causar represália. É assim mesmo que estão sendo mortos, né? E isso quebrou completamente a narrativa do governo Trump. Porque na narrativa do Trump, se não tivesse vídeos, essas pessoas eram descritas como terroristas, como pessoas... o Alex Pratt chegou a ser descrito como um assassino. Ela, a Renee Good, como tendo jogado o carro contra os agentes. Tudo mentira. A narrativa se desfez, se desmoronou, veio abaixo a narrativa do governo Trump, de que eles estão prendendo só criminosos. Eles estão prendendo pessoas comuns. Eles sequestraram um menino de 5 anos, junto com o pai dele, o Liam Ramos, do Equador. E hoje... o Liam voltou para casa, voltou para Minneapolis. O pai e ele foram levados para o Texas, um lugar distante, uma prisão no Texas. E hoje eles foram soltos, por ordem judicial. Ganharam na justiça o direito de ficar em liberdade. Então, o Liam saiu e ele voou num avião de uma companhia aérea e o piloto convidou ele, o menininho, para ir lá na frente. Ele ganhou insígnia de piloto, porque ele estava lá no lugar do copiloto, né? E voltou para casa. Mas, como ele, tem outros menores. Está aí o pai e o filhinho. O Liam com aquele bonezinho azul. Ele ficou famoso pelo bonezinho azul e a mochilinha de Homem-Aranha. Uma criança de 5 anos ser detida como se fosse um criminoso. Esses absurdos demoliram completamente a fachada do governo Trump. Olha aí o Liam. Ele é de Equador e está em Minneapolis desde 2024. Agora, o governo Trump está numa encruzilhada, porque o Trump não quer tirar ninguém de lá. A cidade se recusa a entregar os seus imigrantes para serem deportados. Então, tem um cabo de guerra lá, tem uma situação que é um impasse. Agora, se o Trump vai recuar e retirar o ICE de lá, vamos ver nos próximos dias. Guga e Marita. Pois é, né, Pontual? 3 mil agentes e eles têm um aparato impressionante, né? Eles usam um verdadeiro arsenal de equipamentos super sofisticados, tecnologicamente, para aprender e deportar pessoas que estariam em situação irregular. Algumas não estão, você só vai descobrir depois, são presas injustamente, aí a pessoa fica presa, a família, o pai, o chefe de família fica sem trabalhar, e a família fica sem ter o que comer, como viver. É uma situação realmente dramática para muitas famílias por lá. E esse levantamento sobre o aparato tecnológico foi feito pelo jornal The Washington Post. Vamos dar uma olhada. Para identificar potenciais alvos, o ICE usa um aplicativo capaz de capturar o rosto e digitais de quem é abordado. Uma outra tecnologia permite a identificação de pessoas pelos olhos,
a quase 40 centímetros de distância. As informações são comparadas com uma base de dados de estrangeiros. O método é alvo de críticas por violar a privacidade e por falhar, muitas vezes, na identificação de pessoas não brancas. Câmeras espalhadas pelas cidades escaneiam placas de carros. Com isso, os agentes conseguem mapear trajetos, localizar endereço de registro do veículo e até mesmo onde o motorista costuma estacionar. Os Stingrays simulam torres de telefone e desviam o sinal de celulares. E é assim que os agentes podem rastrear uma pessoa em tempo real através do telefone dela. O uso desse método exigiria autorização da Justiça, mas o governo Trump apela constantemente para exceções, como a necessidade de proteger a vida de terceiros ou de impedir a fuga de suspeitos, e assim vai passando por cima das decisões judiciais. A agência também compra dados de aplicativos e jogos que rastreiam a localização dos usuários. Tem mais. A Polícia de Imigração consegue obter informações de celulares ou de computadores bloqueados. O equipamento é capaz de extrair fotos, vídeos, mensagens criptografadas e até arquivos deletados. A agência também assinou contrato com uma empresa israelense. A gente sabe que Israel tem tecnologia de ponta, muitas empresas dessa área, que afirma ser capaz de acessar dados de celulares remotamente. E durante operações, drones oferecem a localização e a identificação de pessoas nas ruas. Um dos modelos consegue detectar um indivíduo a até 12 quilômetros de distância. Outros contam com visão noturna, além de câmeras de alta definição e radares capazes de ver através de nuvens, chuva e neblina. Guga. E Marita, agora a gente vai conversar com a Gabi Oliveira, professora de Harvard, especialista em imigração, em educação e política. Ela estuda bastante esse assunto, é genial a Gabi, né? Eu sempre gosto de conversar com ela sobre esse assunto. Gabi, comparando com outros governos, que a gente sabe que o governo Obama deportou bastante, o governo Biden também, o próprio primeiro governo do Trump, o que mudou em relação a esses governos anteriores? Por exemplo, uma criança que nem o Liam não seria presa durante o governo Obama, isso não aconteceria. Então, quais são as mudanças e como mudou o comportamento do ICE nessa administração? Boa noite, Guga. Boa noite, Marita. Muito bom estar aqui com vocês. Pois é, Guga, uma das coisas que a gente vê que mudou muito nessa administração é o tamanho do orçamento e o tamanho que isso é uma prioridade para esse governo. O governo Obama prendeu muitas famílias, inclusive a expansão dessas prisões familiares também aconteceu durante o governo Obama. Então, isso é muito importante colocar. Só que o governo Trump focou no ICE como esse braço, que é o braço que ele está usando para fazer isso dentro dos Estados Unidos e se afastar da fronteira. Então, o que a gente viu muito nos outros governos, que era esse foco na fronteira, então a gente estava vendo políticas como a separação de famílias na fronteira, como coisas acontecendo ali, agora a gente está vendo no interior dos Estados Unidos. Então, essa é uma grande mudança da onde a gente vê a polícia fronteiriça, que antes a gente sempre estava pensando na fronteira. Essas prisões, como Dilley, né, que é no Texas, onde estava a criança Liam, tem muitas crianças que vivem lá, né? Então, a gente sabe que em qualquer dia, a gente sabe que tem mais ou menos 400 crianças que estão lá detidas. Mas por um acordo feito até com a Suprema Corte 40 anos atrás, as crianças não devem ficar detidas por mais de 48 horas, mas a gente sabe que isso não está acontecendo. Então, para responder sua pergunta, sim, famílias e crianças sempre foram detidas, mas a quantidade de crianças que a gente está vendo detidas agora, a ICE já deteu mais de 3.600 crianças e 20 a gente sabe que eram bebês, por exemplo, é um número que é 6 vezes maior do que o que a gente viu em qualquer outro governo. Então, um foco muito maior com essa estratégia que esse governo chama de dragnet, né, que é essa estratégia de prender quem estiver disponível, independente do status das pessoas. Então, é muito mais agressivo do que a gente viu em outros governos, apesar dos outros governos terem sempre tido esse arsenal de prisões onde famílias poderiam estar. Gabriela, em menos de um ano, a gente viu que o ritmo de aumento da população americana já foi reduzido e já há até quem espere uma redução mesmo da população americana, que seria uma coisa inédita, já em 2026, por conta dessa política tão agressiva do governo, do segundo governo Trump.
que você acha que pode ter de repercussão social? Já está havendo, né? Já tem gente que está indo menos ao médico. O que você espera em termos de repercussão desse enxugamento? Bom, o que a gente está vendo que está acontecendo é não só, né, as pessoas não indo ao médico e não fazendo as coisas que elas fazem no dia a dia, a gente está vendo a questão das escolas, onde matrículas estão caindo, onde crianças estão perdendo a aula, não estão frequentando a escola, onde negócios pequenos também estão perdendo, né, atração, estão perdendo essa parte econômica muito forte, mas a fábrica da sociedade começa a se desintegrar, porque quando a gente vê esses locais como hospitais, como escolas, onde tudo isso está acontecendo, essas crianças param de ir para a escola, a gente vê né, essa questão desse caimento muito grande acadêmico, e outras coisas também que começam a acontecer, esse pânico que fica, mesmo das crianças que foram pegas e soltas, o que a gente também vê é que esse tipo de trauma é para a vida inteira, ela não se resolve agora. Então, o que a gente está vendo com essas deportações, a gente sabe que o governo Trump deportou aí mais de 600 mil pessoas, o objetivo deles é 1 milhão, né, por ano, mas mais de 2 milhões de pessoas estão saindo de maneira voluntária por medo. Então, esse medo que gera é algo muito complicado para essas cidades aqui nos Estados Unidos, inclusive cidades pequenas, onde você depende da força de trabalho dos imigrantes, né, para fazer a maioria dos trabalhos, e você também perde essa ideia de que a sociedade está ali para ajudar um outro, que isso você pode ver de uma maneira em paz. E esse medo se alastra não só para os imigrantes, mas também para o cidadão americano. Gabi, e você mora numa região com muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos, que é a região de Boston. Qual tem sido o impacto para a comunidade brasileira, especificamente, aí em Boston ou em Connecticut, mesmo aqui na região de Nova York? O impacto maior é exatamente essa ideia desse medo que foi gerado, onde as pessoas não querem levar os filhos para a escola, não querem participar em coisas que elas estavam participando antes. Isso impacta muito a vida familiar. Você começa a perder renda, porque são trabalhos que não estão sendo feitos, as pessoas não estão saindo para dirigir, não estão indo para o hospital ou indo para consultas médicas quando elas deveriam ir. Então, isso está acontecendo muito. O outro lado é que a gente está vendo que o consulado local está tendo que trabalhar muito mais, tentando ajudar essas pessoas a falar quais são os documentos que vocês precisam reunir antes de voltarem para o Brasil, por exemplo. Então, quais são as matrículas, os boletins, diagnósticos, questões médicas, tudo que tem que ser reunido antes de voltar para o Brasil. Porque uma das coisas que as pessoas estão com mais medo aqui não é nem só a deportação, tá? E a remoção, mas é você ser preso, você ficar em um lugar no Texas ou na Louisiana por muito tempo, o medo até de ser mandado para outro país que não seja o Brasil e ficar aí separado dos filhos novamente. Então, deixar crianças para trás, deixar filhos pequenos para trás, essas pessoas estão começando a fazer planejamento dentro de casa. Então, antes dessas crianças irem para a escola, os pais estão conversando. O que você deve fazer se você voltar para casa e o papai ou a mãe não estiverem aqui? Quais são os passos que você tem que fazer? E essas são conversas feitas com crianças de 5, 6, 7 anos que agora estão indo para a escola com essa ansiedade, sem saber se elas vão chegar em casa e o que vai ter acontecido com os pais. Então, a gente está vendo essa movimentação muito grande desse medo de ser preso, ser deportado, sofrer algum tipo de violência e não poder buscar essa ajuda, tanto em hospitais, com médicos ou pedir ajuda na escola. Gabriele, a gente tem observado uma reação um pouco decepcionante, vamos dizer assim, branda do partido de oposição ao partido do Trump, dos democratas, em relação às coisas que têm acontecido, que têm chocado muita gente, como a truculência dos agentes do ICE, né? E aí os democratas agora pedem que os agentes não usem máscaras e usem câmeras corporais. Ok, mas até que ponto isso pode amenizar essa truculência? É pouco, né, o que eles estão pedindo nesse momento, você não acha? Sim, eles estão pedindo o básico, né? Algo que deveria acontecer de qualquer maneira. Isso mostra quão complicada está essa negociação, porque o que aconteceu com a ICE nesse ano foi esse crescimento ao poder muito rápido, né? A gente foi de uma agência que recebia entre 6 a 10 bilhões de dólares por ano como orçamento, para agora 75 bilhões de dólares em 4 anos, né? E aí também essa ideia de que quem trabalha no ICE ficou muito empoderado. Então, com muito pouco tempo de treinamento, já podendo chegar nas ruas com a instrução de prendam todo mundo, façam o que precisar fazer para a gente conseguir chegar naquele nosso objetivo de 1 milhão de deportações por ano.
Então, eles cresceram tanto da parte com orçamento, quanto da parte dessa coisa de parecer um exército mesmo, né? Então, as pessoas estão achando que é um exército mesmo que está nas ruas, e o Partido Democrata aí pedindo o básico, que seria isso. Eu não acredito que essa truculência vai ser muito reduzida, eu acho que agora, porque a gente tem muitas desses vídeos, né, que foram feitos, e aí quando você vê crianças envolvidas, eu acho que a população tende a ficar um pouco mais vulnerável e pensar que isso não deveria acontecer, mas a verdade é que o ICE ganhou um poder muito rápido, e esse poder está garantido pelos próximos 4 anos, e é a agência com maior financiamento, com maior orçamento relacionado a outras agências dentro do governo, e é um dinheiro que está protegido. Então, é muito difícil isso agora ser reduzido. Imagina, de 10 mil agentes, a gente vai para 22 mil agentes, com contratações com bônus sendo assinados, né, para pessoas de qualquer qualificação, podendo aí estar nas ruas. Então, mesmo que eles mudem algumas dessas orientações e falem para esses agentes não façam isso, ou sejam, né, perguntem antes ou investiguem, é muita gente para administrar uma agência que já está com um poder muito grande. Então, para voltar, para fazer essa, né, para não ter essa escala tão grande de estar acontecendo, vão demorar meses, se não um ano inteiro, para isso acontecer.